Estamos aqui de novo para fazer mais uma live de desenvolvimento, falando novamente do projeto Ecometrics. Na live passada, a gente finalizou o upload do arquivo, pelo menos na rota principal, que é lá na parte do gestão do Drive desse projeto em questão. Hoje nós vamos implementar uma outra rota, né, que ocorre para upar esse arquivo dentro do sistema de Drive lá, que é a partir da funcionalidade principal do sistema da Ecometrics, que é a geração de informes, né, para requisitos ali de protocolos, né, para indicadores presentes dentro de protocolos. E em dado momento, um indicador pode exigir a coleta de evidências e essas evidências podem ter arquivos anexados. Então, essa provavelmente vai ser a rota principal, né, de como o arquivo vai ser upado, vamos dizer assim, no projeto da Ecometrics. Mas antes, vou trazer aqui para vocês um outro projeto que eu desenvolvi também de controle de arquivos Drive, né, vamos dizer assim, para vocês perceberem dinâmicas e comportamentos diferentes. Vou mostrar um pouquinho da estrutura desse projeto, também é bem interessante, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês o Code Drive. Perfeito? Então o Code Drive, ele é um gestor de arquivos que ele é um SaaS, né, que permite que tu libere instâncias Drive para clientes teus gerir arquivos junto com você, certo? Então eu vou logar aqui no admin, tirar o debug mode, vou logar aqui no admin para a gente poder ver esse sistema, pegar o contexto todo desse sistema, certo? Então olha lá, ó, aqui, né, eu ainda não finalizei a parte do dashboard acompanhamento, tá? Mas aqui, como eu falei, ele é um SaaS, né? Então aqui tu cadastra os clientes, ó, tá? Então tu vai cadastrar os teus clientes, tu vai subir os planos dos clientes que vão poder utilizar o Drive, e aí tu vai criar as licenças aqui, ó, tá? E aqui tem uns recursos legais aqui, ó, que tu pode, né, recolher o menu, expandir o menu, enfim. E aqui dentro da licença tu pode gerir alguns parâmetros, como quantidade de arquivos, quantidade de clientes, quantidade de usuários. Ele te fala que se a licença está expirada ou não. Tu pode fazer algumas configurações, como isso aqui é bem interessante nesse projeto, ó. Tu pode utilizar o drive interno de arquivos do Bubble, ou tu pode usar o drive externo da AWS geral, ou o drive externo da AWS individual. Né? Então eu faço a gestão das conexões de API de forma individual e eu consigo aqui dizer que essa licença ela vai armazenar arquivos em locais diferentes, certo? Eu posso subir aqui, por exemplo, os usuários, né, que vão poder lá fazer o gerenciamento dos arquivos naquela licença em questão, e aqui eu tenho um log de atividades, tá? Então basicamente é isso. Eu tenho o Fact Ticket de suporte também, então é um sistema SaaS, né? E agora eu vou carregar aqui a tela de acesso ao SaaS, vou dar um preview aqui, ó. Vou tirar o debug mode. Eu não lembro qual é a minha conta que gere aqui, mas eu acho que é a mesma. Vamos ver aqui, ó. Para entrar numa licença em questão, vocês verem como é a interface do cliente, tá? Então, olha lá, ó, ele entrou na interface do cliente, né? Então, sobre seus clientes, sobre seus arquivos, últimos avisos, últimos arquivos. Então, basicamente, tudo começa aqui, né, no drive de arquivos. E aqui eu posso subir novo arquivo, posso criar novas pastas, enfim, né? Então, aqui eu posso cadastrar clientes meus dentro do meu SaaS. Dentro desses meus clientes, né, o que eu posso determinar neles, né? Eu posso dizer quais os dados principais desse cliente, quais os usuários. Aqui eu faço a gestão de pastas desse cliente. Então aqui eu posso cadastrar nova pasta, nova subpasta, né? Porque aqui o gerenciamento das pastas, né, por eu ser um integrador de arquivos, é feito por mim, não finalmente pelo cliente, né? Então aqui eu posso fazer toda uma estrutura de pasta e subpasta. Tá? Posso editar, inclusive, nas informações da pasta. Aqui eu entrei na edição da pasta, né? Então eu falo lá qual é o nome da pasta, qual a descrição da pasta, posso escolher uma cor para a pasta. Aqui ele me traz informações gerais, ó, sobre quantos arquivos, quantos megas, enfim. Então eu posso aqui também gerir as subpastas, posso ver os arquivos que estão direto dentro dessa pasta, posso gerenciar ou excluir os arquivos aqui. Posso gerenciar os usuários que são permitidos visualizar essa pasta aqui, então eu ativo e desativo, tá? Então,
Depois disso eu gerencio o meu Drive como todo por cliente, ó. Legal, né? Então aqui, ó, se eu passar o mouse em cima, ele me mostra quantas pastas, quantas subpastas, quantos arquivos eu tenho dentro de cada um deles, eu posso gerenciar isso, tá? Aqui eu ainda gero toda uma parte de sistema de classificações, aqui eu posso gerar novas classificações para os arquivos e inclusive setar uma periodicidade de validade e expiração do arquivo em questão, tá? E aqui eu posso fazer uma gestão mais ampla dos arquivos, né? Então, se você perceber aqui na gestão, né, eu posso vir expandindo as pastas, ó, tá? Até chegar no arquivo, né? E aqui ele me diz, ó, se o arquivo tem classificação, qual é a versão dele. Aqui tem um controle de versionamento bem legal. Se ele está expirado ou não, e aí se ele tem mais de uma versão, eu consigo ver as versões aqui, ó, certo? Ele vai listando as versões, eu posso baixar o arquivo, posso editar o arquivo em questão, ó. Aí ele vai lá para o arquivo, ele me dá todas as informações do arquivo, a descrição, a classificação dele, a data do arquivo atual, né? Eu posso mover esse arquivo, posso abrir e baixar o arquivo, posso registrar comentários no arquivo, inclusive posso aqui direcionar quais usuários realmente vão poder ver esse arquivo independentemente da permissão por pasta. Então ele é um sistema bem avançado que controla inclusive versionamento de arquivo, classificação de arquivo, pastas, subpastas em diversos níveis, né? E é bem interessante algumas coisas que eu implementei aqui, como eu implementei. Então olha só, a parte de pastas eu implementei por níveis fixos, porque foi o requisito do cliente. Eu perguntei quantos níveis ele queria ter de pastas, né? Ele falou, eu quero ter até 3 níveis de pastas. Se ele quisesse ter mais níveis de pastas, eu poderia, por exemplo, aqui criar aquele relacionamento de, por exemplo, pastas de forma múltipla, né? Como é que é isso? Eu pego a própria tabela pasta e digo quem são as minhas pastas pais, pastas pai, e relaciono exatamente a própria tabela pasta de forma múltipla, tá? E eu posso também dizer quem são minhas pastas filhas, ou filhos, tanto faz, que também seria as pastas aqui de forma múltipla, né? Então assim, tu cria multiníveis, né? Tu fica sem limite de quantas pastas tu pode inserir dentro de outras, certo? Criando níveis infinitos que nem é no Windows, por exemplo, ou aqui no próprio computador que eu utilizo, que é Apple Macintosh, por exemplo. Tá? Então, basicamente assim, né? Como é que eu faço o controle de versionamento do arquivo, né? Eu tenho o arquivo principal, ó, e dentro do arquivo principal tem uma subtabela que é o arquivo versão. Então, eu vou organizando, na verdade, todos os dados do arquivo por versão e vou acumulando eles numa tabela chamada arquivo. E como o arquivo tem comentário, tem log, tem tipo e tem classificações, eu vou criando as subestruturas de dados aqui. Tá? Então, basicamente, é esse o sistema. Agora, vamos dar uma olhada, né, lá no sistema da Ecometrics, né? Bom, agora eu vou dar continuidade no desenvolvimento do sistema da Ecometrics, como eu falei anteriormente. A gente vai ali tratar da rota principal de upload do arquivo em questão. Antes quero fazer um convite, a gente está aqui, né, falando no canal da Digital, saiba que a gente tem uma comunidade free e uma comunidade pro. Uma é gratuita, a outra é paga. Em ambas, tu tem conteúdo de altíssima qualidade, né, de instrução de desenvolvimento de aplicações em no, low, high code, certo? Óbvio que a gente aborda aqui nos vídeos do YouTube muito mais o Bubble como a interface no code, né? Porque é mais fácil de mostrar os desenvolvimentos a partir dela. Então, para participar da comunidade, tanto da Pro quanto da gratuita, eu vou deixar os links aqui embaixo para você. Você pode se inscrever na gratuita e quando você quiser participar da Pro, vem para a Pro também, que, cara, é muito top o conteúdo que a gente tem lá, tá? Então, bora lá ver como está ficando, né, esse projeto da Ecometrics. Vocês vão me acompanhar aqui em desenvolvimento em tempo real durante 1 hora, 50 minutos, 1 hora. E eu vou colocar a mão na massa aqui, vocês podem acompanhar como é que é o meu raciocínio durante o desenvolvimento, como é que eu vou desvendando e resolvendo conflitos, enfim,
fica uma dinâmica bem legal para vocês acompanharem e de repente podem tirar diversos insights disso. Bora lá? Partindo aqui então para a ferramenta em questão, né, onde a gente tem que implementar, né, essa continuidade ou os outros caminhos onde os arquivos são gerados, né, dentro do projeto da Ecomatrix tem um fator principal aqui, ó, que é na hora que nós entramos dentro de um protocolo, e é por isso que inclusive está sendo implementada essa feature de novo arquivo, né? Então a partir do momento que tu entra num protocolo, tu navega nesse protocolo, né, até chegar em um indicador específico, né? Então aqui eu estou chegando no indicador. Tá? E aí quando tu chega no indicador, tu pode registrar um novo informe, né? E aí na hora que tu vai registrar um novo informe, tá? O que acontece? Tu eventualmente algum tipo de informe aqui ele pode exigir, né, que você anexe arquivos. Esse aqui no caso não. Deixa eu tentar encontrar um outro aqui então, peraí, que possa ter, né, a exigência. Talvez o outro protocolo ali. A exigência de você anexar um arquivo. E aí nessa exigência de você anexar um arquivo, eles queriam então que tu pudesse anexar um arquivo que estaria no drive da ferramenta ao invés de ser um novo arquivo em questão, né? Tá, deixa eu ver se aqui então. Aqui também não. Deixa eu ver, deixa eu voltar, então voltar ao critério. Pegar um outro qualquer aqui, deixa eu ver. Tá, não vou conseguir mostrar por aqui porque provavelmente esse protocolo aqui não está exigindo anexo de arquivos. Mas aí quando chega nessa tela do novo informe ali que nós estávamos vendo, né, tu tem informe o resultado exato, que a gente pode perceber aqui, ó, né, informe o resultado, né, data real, enfim. E aí se na configuração do indicador é possível de anexar arquivo ou existe a exigência de evidenciar o resultado informado, aí tu tem esse componente aqui, ó, de adicionar, né, evidências, e que aqui a gente tem que puxar o gerenciador de arquivos, certo? E aí ele vai selecionar arquivos que vão ser adicionados aqui como evidência, tá? Então a primeira coisa é que a navegação aqui ela tem que ser alterada, porque hoje, se o cara olhar assim, né, ele vai dizer, putz, estou aqui, será que é nova evidência ou gerenciador de arquivos? O que eu faço, né? Um exemplo, tá? Então, o visual aprovado é esse, mas eu acho que tem que ter uns ajustes aqui, né? Por exemplo, o padding aqui tem que ser corrigido. Vou corrigir o padding. Tá. E aí eu acredito que quando há necessidade de evidência do resultado informado, ele pode então estar aqui na nova evidência ou selecionar o gerenciador de arquivos. Se ele pode estar aqui na nova evidência ou no gerenciador de arquivos, então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer... Ah, só aqui um alerta. Primeira coisa que eu vou fazer é criar os grupos para o controle aqui, né? Talvez por custom states eu vou fazer isso. Então esse G-input evidência arquivo, na verdade eu vou transformar isso aqui em G nova evidência, certo? Ou seja, ele é um grupo de nova evidência. E aqui abaixo eu vou inserir, ou acima, tanto faz, eu vou inserir um outro grupo que seria G gerenciador de arquivos. Tá. Então aqui eu vou puxar uma listagem de arquivos possíveis a esse informe, e aqui ou relacionados a esse informe, né? E aqui embaixo eu vou permitir a adição de uma nova evidência. Então são duas dinâmicas diferentes. Essa ela vai permanecer, certo? Porque aqui, ó, ele vai registrar evidência. Só que aqui no botão adicionar agora, antes de gerar evidência, eu tenho que criar o arquivo, certo? Se a gente for ver, ele só cria evidência. Depois ele insere a evidência no informe em questão. A gente tem um passo que é diferente agora. A gente cria o arquivo, certo? Então a primeira coisa é nós criarmos o arquivo.
E aí no arquivo a gente tem que pegar o URL que vem lá do mesmo lugar, né? Input arquivo evidência 1 value, por exemplo. Aqui eu vou pegar a URL, tá? Então value URL. Aí a data de expiração, perceba que a gente teria que ver, né? Ele não bota uma data de expiração nesse arquivo aqui. Então, a partir do momento que ele não bota uma data de expiração aqui nesse arquivo, ou eu trago um campo que prevê isso, ou eu julgo que não há necessidade, né? Mas aqui no caso, eu vou trazer o campo. Tá? Então, eu vou pegar um campo aqui com formato já conhecido, vou trazer para cá para ficar tudo no mesmo layout, legalzinho. Aqui, óbvio, vou diminuir o tamanho desse campo. Tá? Vou trazer aqui para 175. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Só que aí eu não tenho indicativo do que é esse campo, né? Então o ideal é que eu tivesse uma legenda, né? Que explicasse o que é esse campo. Então eu vou fazer um campo simulado aqui, que é uma coisa. Eu vou diminuir a altura dele para 40. Deixa eu ver se vai dar. Vai. Vou tirar as bordas dele, tá? Então vou tirar toda essa percepção de borda que ele tem. E aí eu vou pegar uma legenda aqui, ó, que a gente já utiliza no padrão aqui. E aí eu vou dizer nessa legenda configure a data. Não, eu vou botar assim, data de expiração. Só isso. Tá? Data de expiração. Aí aqui, ó, ele tem um tamanho mínimo de 220, vou botar 50, porque na verdade não precisa de tudo isso. Vou tirar também essa margem bottom aqui. Tá. E agora eu vou unir esses dois elementos aqui, ó. Então, ó, group, column container. Beleza. Tá. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, ele está com 175 de largura, então o grupo no qual eu inseri os dois, né, tem que respeitar essa medida, porque senão ele extrapola ali. 175. Beleza. Eu vou diminuir um pouco mais aqui, ó. 175 menos 30 daria 145. Mas a gente pode ver que ele cortou, então eu vou diminuir os paddings ali, ó. Os pads internos, para ele não cortar. Perfeito. Por quê? Porque eu quero fazer um acabamento aqui agora, que vocês vão entender. Eu vou criar a borda como se fosse o campo, né? Então, para isso, eu vou precisar de um padding de 10 em cada lado. Aí eu criei o campo novamente, tá vendo? Só que agora com label dentro. E aí eu vou trazer o solid one aqui. E deixa eu me lembrar qual é a cor. É o texto 15%. Tá? Então é a cor do texto 15%. E aí um brownness de 5. Olha lá, agora ele ficou o campo praticamente simulado. Tá? Aí pra gente ter o mesmo alinhamentinho aqui, eu boto um pad interno aqui no left de 5. Não, talvez mais, de 10. Pronto. Não, seria até menor, ó. Acho que vai dar 8. Tá? Olha lá, ó, pronto. Agora, o que acontece com isso, né? Eu tenho um campo aqui, ó. Até posso diminuir um pouquinho a altura aqui para 38. Para ele bater certinho. Vamos só conferir o corner desse. O corner desse está 5. O corner desse está 5. Então o que acontece? Ó, agora eu simulei um input, certo? Com o label dentro, para o layout ficar congruente, certo? Então aqui agora eu boto o mínimo de 145, mas deixo ele escorregar a data e aí trago essa data aqui para ser alinhada à esquerda. Tá? E eu fazendo isso, obviamente, tem um probleminha de padding aqui, porque antes ele estava alinhado ao centro. Pronto. Então agora ele seleciona a data aqui. Aqui eu vou ter que chamar isso aqui de input data resultado do step 2, não. Isso aqui é o input data expiração. Como eu não sei o mapeamento do step aqui, por enquanto eu vou deixar só data de expiração. E aí ao adicionar aqui no caso, né, quando eu criar o arquivo, então, agora eu tenho o data de expiração que ele não está achando. Por quê? Data expiração. Então, peraí. Data expiração, agora sim. Value, data de expiração. A descrição do arquivo, né? Eu não tenho, aqui eu não tenho um campo.
ou forneça uma breve descrição aqui. Eu poderia usar esse mesmo campo, porque a descrição da evidência é um, mas aqui ele está descrevendo a evidência e não o arquivo, certo? Então eu não vou adicionar essa descrição lá. O nome do arquivo, eu vou pegar ele daqui, ó. Tá. E aí vou pegar o file name. Tá. Aí o tamanho, né? Eu tenho que pegar o tamanho. Então a gente sabe que o tamanho vem lá do input, que é o file size. Tá. Então eu pego o input que faz o upload do arquivo e pego aqui o file size, né? Aí a evidência desse arquivo está sendo criada logo depois, então eu tenho que fazer um make change para trazer ele de volta, certo? Por quê? Porque na evidência eu também tem que relacionar o arquivo. Então não adianta eu trazer o step para um, para outro, que eu vou ter que fazer o make change do mesmo jeito. Tá? E aí o indicador core, ó, a gente está dentro do indicador aqui, né? Então eu posso adicionar aqui o indicador específico. Tá? Agora é só me lembrar qual é, né? Peraí. Aqui. Beleza. Aí o indicadores protocolo também é esse mesmo caminho aqui, só que eu vou cortar algumas coisas, que eu acho que é esse aqui. View geral set indicador seria o do protocolo. E o protocolo SAS é o mesmo caminho aqui, só que seria o próximo, né? Então eu vou dar um add aqui, ó. E por que ele está aparecendo esse ADD para mim, né? Porque esses campos aqui são de listas. A partir do momento que esse campo é de lista, né? Ele não é um campo de registro único. Eu tenho os operadores aqui para adicionar apenas um, remover apenas um, certo? Setar ou configurar uma lista, adicionar uma lista, remover a lista e limpar a lista. Tá? Então, basicamente isso. Então aqui, ó, vou pegar lá o indicador SAS, set indicador SAS, pronto. Aí o informe é esse novo informe que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Então é o view novo informe. E aí as pastas, não vou jogar ele dentro de nenhuma pasta, né? Então, mas aqui, se eu não vou jogar ele na pasta, eu teria que jogar esse arquivo no drive. Tá. Então não vou ter pastas. E protocolo, eu vou adicionar ele ao protocolo aqui, ó. Page config, onde está o nosso protocolo. Beleza? Aí esse arquivo ele está ativo, né? Então aqui ele não está deletado, que seria o false delete. Aí eu tenho que trazer a licença dele, né, para saber qual é a licença, na verdade, que está transitando esses dados. E a versão. Então a versão aqui seria 1, né? Que ele parte sempre da versão 1. Então aqui agora, quando eu faço a criação da evidência, eu não gero mais evidência arquivo aqui. Até posso salvar duplamente aqui, né? Mas não vou mais utilizar esse campo. Tá? Como o sistema está ainda em implantação e eu ainda não aprovei o módulo, eu não vou deprecar ainda esse campo. Eu vou adicionar um novo, tá? Que ele seria o set arquivo, ou posso usar real arquivo, né? Qual é o arquivo que representa essa evidência? Tá? Então arquivo, então real arquivo, SAS arquivo, e ele não é múltiplo, ele é apenas um, tá? Então é 1 para 1. Então informes evidências, arquivo. Aqui, né, eu pego todas as características da evidência que eu preciso, qual é o tipo de evidência, né, qual é a dissertação da evidência, são outros dados, outra estrutura de dados que não compete ao arquivo. Aí logo depois aqui, ó, eu tenho que dizer desse arquivo, então resultado step 1, eu tenho que relacionar as evidências. Então aqui, ó, real evidência, o resultado do step 2 que foi criado. E aí quando eu modifico o informe aqui, ó, eu estou apenas indicando quais são as evidências que já traz os arquivos. Mas se eu quiser um relacional direto, eu posso fazer aqui, ó, info rel ou info id, que é a nomenclatura que está sendo utilizada, não é o rel, é o id, depois eu vou alterar lá. Então, arquivos,
E aí, apesar de ter as evidências já ali configuradas em questão, né? Eu também vou puxar os arquivos até para eu não ter que ficar entrando dentro de uma outra tabela para listar arquivos dentro do informe, se porventura eu precisar. Tá? Então pronto, aqui eu terminei, né, essa fase de adição. Tá? Só que toda vez que eu adiciono uma evidência, eu posso remover ela. Então, nessa ação de remoção aqui, né, eu basicamente tenho que deletar a unuploaded file, deletar as evidências e também deletar o arquivo, certo? Então, deletar o arquivo que pertence a essa evidência. Então, vou deletar algo, tá? Antes de deletar o informe evidência. Então, o que eu vou deletar? Vou deletar o informe evidência, o que? Arquivo. Então, deleto primeiro o arquivo, porque o arquivo é um dependente do SAS informe evidência, porque aqui na minha célula indexada, eu estou trazendo as evidências e não os arquivos. Tá? Então, se a ordem é a célula que parte o dado é o informe evidências, o que a gente faz aqui? A gente deleta primeiro a dependência, depois o dado principal. Tá? Então, deleta o arquivo aqui, ó, lembrando sempre que não adianta deletar a base de dados, né? Se você não deletar o arquivo mesmo, tá bom? Aí tem um detalhe, nesse projeto eu ainda estou subindo os arquivos de forma aberta, não estou dando os arquivos como private, né? Criando os arquivos privados, né? Mas depois eu tenho que voltar no projeto todo e fechar isso e tornar todos os arquivos privados para que eles não possam ser acessados publicamente. Então agora eu finalizei essa rota aqui antiga, implementando toda essa estrutura de arquivo. Só que quando ele clica em gerenciador de arquivos, aqui eu tenho que sugerir arquivos já que estão relacionados a esse tipo de indicador. Perfeito? Então, para isso, eu posso ir aqui no editor, eu abri uma nova janela que fica mais fácil, ir lá no gerenciador de arquivos. Deixa eu ver, acho que está em Drive, né? O nome da página. Drive? Qual é a página? Drive. Não lembro qual é a página agora que eu estava editando, gente. Que bom, né? É painel Drive. Painel Drive, tá aqui. E aí aqui eu tenho uma listagem de arquivos prontas. E aí eu vou trazer daqui, né? Copy with workflows, para não ter que... E aí agora eu vou na minha outra janela aqui e vou colar aqui dentro. Porque aqui então eu vou trazer os arquivos. Certo? Óbvio, ele vai quebrar, eu já vou fechar o dado. Agora é o seguinte, eu vou dar uma orientação aqui, né? Eu vou trazer um campo tipo esse. Tá? E vou colar aqui, ó, acima dele. E vou dizer o seguinte: selecione abaixo um arquivo do seu gerenciador de arquivos para adicionar como evidência. Perfeito? Tá. Eu não preciso dessa frase de baixo aqui que eu tô olhando aqui. Aí aqui, ó, eu vou criar um padding entre eles de 15. E nesse grupo que totaliza eles, né, ou seja, que aglomera essas duas informações, eu vou dar um padding de 15 em todo o seu entorno. E como eu entendo que ele é um recurso que entra, né, assim como esse outro de baixo aqui, ó, eu simplesmente vou dar uma característica visual para ele, para a gente entender que isso aqui é um bloco de informações e funções que funcionam juntos, certo? Ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer preto mesmo, 10% ficou muito forte, vou trazer os 5% e vou trazer aqui, ó, 5 de corner. Tá, deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Tá, e aí essa célula aqui eu vou transformar em branco porque eu quero dar um destaque para ela. Beleza. Fechou. Tá bom. Então a gente tem um arquivo listado, só que a gente não vai poder excluir o arquivo aqui, editar, Não. A gente simplesmente vai ter um botão aqui, adicionar ou remover. Perfeito? Então a gente pode utilizar um botão
desse tipo aqui, ó, certo? Então a gente vai usando os componentes de layout que já existem para ficar tudo congruente, certo? Então aqui, ó, nós vamos deletar todos esses ícones que nós não vamos utilizar, nós vamos apenas, né, utilizar esse botão aqui, Fit to Content. Nós vamos dar um tamanho mínimo dele de 100 pixels, tá? E aí o label dele, né, vamos botar um 40 aqui, ó, vai ser adicionar, ou nós vamos criar condicionais depois que vai marcar que na verdade ele vai remover. Perfeito. Se ele já foi adicionado como evidência, a gente tem que ter o store de remoção. Aqui também não interessa para nós, né, esses KPIs de protocolos, indicadores, porque ele já traz, ele já está dentro do indicador relacionado, e aqui, né, o tamanho pode deixar tudo bem para nós esse tamanho de arquivo estar aqui, tá? Então vamos lá. Na função, primeiro na função de adicionar, não, a função de como o arquivo chega aqui, né? Então, como é que o arquivo chega aqui? Né? Então eu posso, ao invés de usar um do search for, eu pegar a licença, olha lá, ó, eu pegar a licença, page config, ir no drive, exatamente, ó, page config, set licença, rel drives, e aí os arquivos, né? Eu quero que ele me traga apenas aquele arquivo que no indicador protocolo SAS ou no indicador protocolo contenha o indicador que eu estou aqui projetando o novo informe, tá? Então onde eu pego esse dado do indicador aqui, envio indicador SAS set indicador, se não me engano. Deixa eu ver se fechou a fonte. Fechou. Tá. Então agora ele vai me listar aqui apenas arquivos que tiveram indicação, né, deste relacionados a este indicador em questão. Um pouco complexo, mas é assim, tá? Aí, outra coisa importante aqui é que eu vou anular o botão de gerenciador de arquivos, tá? Caso não tenha nenhum arquivo relacionado, né, a esse indicador. Então, como que eu faço? Eu pego aqui esse próprio, não tem que fazer uma condicional de do search for, né? Então, eu pego o RG lista arquivos drive, eu boto uma condicional aqui no botão. Se o RG lista de arquivos drive não conter nenhum arquivo, count, aí eu não estou fazendo do search for, tá, gente? Menor ou igual a 0, esse elemento não é visível, tá? E aí eu posso até colapsar o when hidden, sem problemas. Tá? Então ele vai desaparecer, tá? E aí, tem uma outra coisa importante também, que quando o layout que ele está aparecendo aqui, né, é quando está marcado nova evidência. Então a gente vai fazer agora um referencial visual aos grupos, né? Então olha só, quando o G nova evidência is visible, aí a gente vai ter essa condição de background color aí, tá? Primária de 25%. Quando o G gerenciador de arquivos is visible, a gente vai trazer essa cor forte aqui do botão. E essa mesma coisa aqui agora nós vamos fazer nesse outro botão. Então olha lá, quando o G nova evidência is visible, a cor é forte. Quando o G gerenciador de arquivos is visible, o verde é o fraco. Então agora eu posso trazer o verde forte aqui, né? E agora nós vamos fazer tipo um toggle function aqui, né? Tá. O que seria um toggle function? Nos dois, né? Então nós vamos adicionar aqui um workflow, tá, que ele vai fazer toggle nos dois. Então vamos lá, como assim toggle nos dois? Ele vai trazer tanto o G gerenciador de arquivos no toggle, quanto o evidência, tá? Evidência. E aí eles sempre vão alternar. Não, Thiago, como que eles vão sempre alternar? Eles sempre vão alternar, por quê? Porque no page load esse grupo aqui ele já nasce, certo? Ele já nasce no page load esse grupo. Então,
Esse grupo vai aparecer e esse vai estar escondido. Se eu alternar, ele esconde esse e aparece o outro pela função toggle. Tá? Então, basicamente é isso. Então, gerenciador de arquivos, nova evidência, já fiz a função toggle do botão. Tá? Aqui, então, agora eu teria que adicionar, né, fazer a mesma função que eu coloquei de adicionar aqui, nesse adicionar aqui. Só que agora eu parto, né, de um arquivo. Tá? Então, lá eu parto do Cellular Arquivo Info. E aqui, ó, adicionar novo princípio, que seria o nome do botão que eu aproveitei, não, seria adicionar novo arquivo. E aí eu tenho a função pronta no criar evidência 01. Então eu venho aqui no criar evidência 01, né, para não ter que criar toda a função de novo. Copio ela. Tá? E aí eu vou chamar ela de adicionar arquivo. E aí a referência é novo arquivo. Olha lá, adicionar novo arquivo. Quando eu fizer isso, ele vai quebrar alguns dados, porque ele está dentro de um outro grupo repetidor, né? Então, olha lá, ó, ele está puxando aqui os inputs do arquivo em questão. Vou ter que mudar tudo isso aqui, né? Vou ter que mudar todo o indexamento desses dados aqui. Vamos pensar, então, como é que é, né? Eu não estou pegando um arquivo que vem... Desculpa, eu não preciso criar um arquivo, tá? Eu preciso criar uma evidência de um arquivo já existente. Tá? Então, primeira coisa, a evidência arquivo aqui, né? Ele viria da onde? Ele viria da própria célula do arquivo aqui. Deixa eu me lembrar qual é o nome da célula. Célula arquivo info. Tá? Então, lá, ó, célula arquivo info. SAS arquivo, qual é o arquivo? Então, aqui é o URL. Beleza. Aí, evidência dissertação. Boa pergunta, né? Porque se eu estou adicionando ali o arquivo e eu posso dissertar, então não vai dar para eu fazer somente um botão adicionar, né? Eu tenho que trazer o componente de dissertação, que é esse aqui, ó, breve descrição. E agora? Vamos pensar na função visual, né? Quando eu clico em adicionar, eu tenho que ter, então, uma função de adicionar breve descrição. Vou fazer diferente. Eu vou pegar essa breve descrição aqui, ó. Eu vou colar aqui nesse componente. Eu vou transformar esse componente com esse aqui num row container. Tá? Esse row container eu vou dar no mínimo 200 pixels de largura. Beleza. Aí eu vou pegar esse elemento com esse, vou trocar, vou adicionar ele em outro grupo container em linha, né, em row. Vou adicionar aqui os parâmetros dinâmicos. E essa primeira célula que manda em tudo eu vou trazer para column. Beleza. Aí esse carinha aqui de baixo aqui, ó, eu vou dar um... Por que não está aceitando um next aqui? Eu queria... Olha que engraçado. Uma coisa... Ah, tá. Ele ficou dentro de um outro grupo. Não preciso. Pode ser assim. Beleza. Então esse grupo aqui eu não precisaria. Vou deletar ele. Aí esse carinha aqui, ó. Vou até botar o tamanho que estava antes. De altura. Então acho que aqui vai dar 80 no botão. 80. Eu vou separar aqui eles pelo espaçamento padrão. Tá? E aí eu vou fazer um componente, né? Exatamente como eu tenho aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazer um botão de gatilho para esse componente, aí vai ficar legal, né? Então eu vou pegar esse mesmo botão aqui, vou trazer para cá. Aí esse aqui eu vou fazer uma função de toggle add, né? Então add arquivo, que vai ser um toggle para isso aqui, ó, que eu vou chamar de gerando evidência. Fechou. Aí ele não nasce carregado, né? Ele fica colapsado when hidden. E agora eu vou botar aqui, ó, eu não vou pegar um adicionar desse tamanho com esse, não, eu vou botar aqui um tamanho normal de botão 40 e eu vou colocar que ele é um icon com símbolo de add lá do material icon.
Pronto. Aí a cor do ícone vai ser a cor ali, certo? E aí eu posso botar esse botãozinho bem pequenininho, tamanho de 50, por exemplo. Olha lá. E aí esse vai ser o toggle desse cara, né? Então vamos pegar aqui e vamos fazer o toggle. Então toggle element, qual elemento? O gerando evidência. Então pronto, então aqui eu sei que isso aqui vai aparecer e aqui eu vou ter então o workflow que vai puxar as informações do meu arquivo info e agora com a breve descrição. Então descrição da evidência 01, não, descrição da evidência lá do arquivo. Tá? Então quando eu adicionar agora, eu tenho na linha, e aí quando eu tenho a evidência de dissertação, na verdade é evidência do arquivo, tá? Value. A evidência tipo, deixa eu me lembrar o que é isso aqui. Isso. Tá, isso aqui eu não vou mexer porque ele já está inerente ao próprio novo informe. Aí ele pega o protocolo modelo, ele traz o protocolo SAS, ele sabe quem é o usuário corrente, ele sabe quem é o informe, ele puxa quem é o indicador protocolo. E aí o real arquivo é legal, a gente pega da célula, arquivo info, SAS arquivo, então a gente sabe qual é o arquivo. Aí nós vamos modificar o arquivo, né, que é o célula, arquivo info, SAS arquivos e adicionar evidência. E aí a gente puxa também aqui, agora desse aqui, o célula, arquivo info, SAS arquivo. Então basicamente eu fiz aqui o adicionar arquivo, adicionar evidências, fazem a mesma coisa, mas são rotas diferentes. Um vem de arquivos sugeridos, o outro gera o arquivo na hora. Então eu fiz um novo indexamento de dado aqui respeitando e montando depois os relacionais para eu ter uma facilidade na pesquisa dos arquivos em questão. Então aqui, né, ele traria esse arquivo para cá, tá, partindo daqui. Aí acontece o seguinte, eu tenho mais aqui, né, para aparecer esse componente. Perfeito? Só que agora eu tenho que fazer o seguinte, eu não posso permitir, eu tenho que alterar esse mais para menos se porventura o arquivo já está aqui embaixo. Então tem que fazer uma regra aqui, que é a seguinte. Se, por exemplo, lá no RG evidências, que eu não lembro o nome, então lista de evidências, então, vamos lá. Se lá no lista de evidências, agora eu tenho duas listas de evidências aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Então vou botar aqui, ó, se lá no RG lista de evidências, bora lá, vamos achar esse carinha agora. Se lá no RG lista de, agora sim, de evidências, nas listas de evidências, itens arquivos, né? Real arquivos contens esse arquivo, certo? Esse ícone tem que ser remove, que seria esse, perfeito? Tá. E ele tem que ter outra ação que não toggle, concordam comigo? Né? Ele tem que remover o arquivo, que eu posso chegar aqui, remover o arquivo ou remover por aqui. Ele teria a mesma função desse del aqui, né? Beleza? Ou o que eu posso fazer? Eu posso dar o remove aqui, this element is unclickable, não permitir o clique, e ainda dar uma opacidade para mostrar, olha, se você quiser, você exclui o arquivo lá embaixo. Posso deixar assim, ou posso puxar a função para cá. Como o cliente não aprovou o layout e a usabilidade dessa forma, eu vou sugerir para ele depois, né? Tá, gente, vou sugerir para ele que dá para fazer dessa forma e que ele escolha como ele deseja, no caso, tá? Então, por enquanto eu vou deixar assim, e eu bloqueio a ação do add arquivo e aqui, beleza. Só que agora também, quando eu adiciono o arquivo aqui, depois de adicionar, eu tenho que fazer um hide no evidência, né? Olha lá, ó. Tem que fazer um hide aqui no evidência, tá? No gerando evidência. E além do hide gerando evidência, eu queria trazer um toast. Agora eu não lembro onde eu tenho toast. Deixa eu ver uma coisa. Acessar, adicionar. Tem lugar aqui que eu tenho toast. 777 scroll to new inform, aqui não tem toast. Aqui não tenho toast. Cadê meus toasts aqui? Aqui tem um toast.
Vamos pegar um toast de aviso aqui do sistema. Vamos voltar lá no adicionar. Vamos soltar um toast aqui dizendo o seguinte: arquivo adicionado com sucesso. Não, adicionado como evidência no informe com sucesso. Perfeito. Fechou. Tá, então aqui eu fiz um toast, ele faz o hide, né? Aqui eu poderia pegar também o mesmo toast, já que eu vi que antes ali também não tem. Tá. Vamos ver aqui, ó. Arquivo adicionado com evidência em processo, mesmo aviso, tá? E aqui ele então já está removendo, e aqui eu teria a lista de evidências, tá ok o componente, né? E agora, Thiago, como é que tu vai testar se não tem um indicador aí com um anexo de evidência? Complicado, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso chegar aqui, ó. Eu vou ativar um debug mode e eu vou rastrear qual é o indicador aqui e vou alterar na mão que ele precisaria de evidência, né? Deixa eu ativar um debug mode aqui, ó, pra gente poder chegar em qual é o indicador que está no novo informe e eu alterar esse parâmetro na mão direto no banco para poder ver isso acontecendo lá, tá? Então vou adicionar aqui o debug mode, ele vai dar um reload na tela. E agora eu vou chegar lá no protocolo, vou chegar no acessar, vou chegar lá no indicador, certo? E aqui quando eu chego no indicador, eu quero que ele me traga, eu quero alterar esse indicador, então eu chego por aqui, ó, view geral indicador, set indicador, eu pego esse unique ID aqui, ó, e vou procurar lá direto no banco de dados esse indicador. Então vamos no data, na tabela IP data, no indicador, vamos bater aqui esse ID, ele não está nessa tabela, provavelmente ele está na SAS protocolo indicador, então indicador, SAS protocolo indicador, ó, ele achou o indicador. Então aqui nessa tabela eu tenho um parâmetro que diz se precisa de evidência ou não lá. Parâmetro evidência, sim. Parâmetro evidência. Vou botar arquivos. Vou dar um save e ele automaticamente vai aparecer o recurso lá no novo informe. Formar novos dados, continuar registrando o informe anterior. Evidencie o resultado informado. Adicione uma descrição ou comentários. Tá. Mas ele não apareceu, então tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver as regras aqui. Design. Tem uma regra aqui no na Next Evidência. Se o set informe protocolo indicador, ele tá puxando lá do protocolo indicador, então tem que ir lá no protocolo indicador. Lá no protocolo indicador, novo informe, set informe, no protocolo indicador e puxar de lá. Então vamos ver isso aqui. Então o buraquinho é um pouco mais embaixo. Então aqui ó, vou pegar o indicador. Quero indicador, set protocolo indicador. Aqui ele vai me dar qual é o unique ID. Então eu tenho que alterar aqui. Set protocolo indicador, vou lá no data. Perfeito, deixa eu bater aqui, é o mesmo ID, mas não é aqui que ele está pegando. Ele não está pegando na tabela SAS protocolo indicador, ele está pegando na indicador, que seria diagnóstico não, aqui ó, pronto. Aí, parâmetro de evidência de dissertação, nós vamos botar arquivos de dissertação, parâmetros de evidência sim, parâmetros de coleta, vou dar um save, agora sim é para aparecer lá. Aí, ó, show. Aí ele não me traz, né, gente? Olha que bonitinho. Ele não me traz lá a possibilidade de testar, porque, ó, seleciona arquivo, eu tenho que ajustar isso aqui. Por quê? Porque ele não
Ele não tem nenhum indicador relacionado a nenhum arquivo, né? Então, primeira coisa, deixa eu acertar ali que tem uns errinhos. Primeira coisa, o nova evidência, quando o nova evidência is visible, entendi, é que esse carinha aqui estava visível. Então ele está carregando no page load, né? Nós não vamos carregar no page load. Agora vai dar certo. Deixa eu dar um reload aqui. Perfeito. Aí nós vamos no protocolo, vamos acessar aqui, vamos chegar lá no indicador. E lá no indicador em questão, quando informar novo dado, ó, até desapareceu o botão. Aí eu tenho nova evidência. Perfeito. Agora tem a data de expiração. Vou botar travar o campo aqui, porque pode ser maior, é esse aqui, pode ser pequenininho, né? Então peraí. Vamos travar o campo aqui no máximo 225. Ele trava, ele traz esse aqui de forma maior. E aí eu vou montar uma regra, que é a seguinte, que se o lista arquivos aqui, essa mesma regra aqui, tá, ele não existe, né? Não é que esse elemento não é visível, eu vou dizer que ele não pode ser clicável, porque ele não pode dar o toggle no outro, porque o outro não tem arquivo, certo? Se ele não tem arquivo para ser sugerido, ele não pode aparecer a funcionalidade, tem que estar travado, tá? Agora eu vou dar um reload na tela, e aí a gente vai ver dentro do protocolo, acesso indicador, acesso aqui, certo? Aí nós vamos informar novos dados, continuar no anterior. Pronto, eu não consigo clicar mais nova evidência, eu poderia adicionar evidência somente dessa forma, como eu estou vendo aqui. Vamos ver se está funcionando. Então, teste, e aí vamos ver se ele vai gerar um arquivo, certo? Então lá, vou escolher uma imagem qualquer aqui. Vou botar aqui a data de expiração, inclusive esse arquivo tem que aparecer lá no Drive. Correto? Correto. Mas eu não fiz o fluxo de inserir no Drive, agora que eu lembrei. Pera aí. Então aqui no adicionar, ó, vamos lá. Make change SAS informs, SAS arquivos e make change SAS drive. Né, lindão? Então, de onde a gente pega o drive? Do page config, licença, drive. E aí eu tenho que adicionar aqui no real arquivos esse arquivo que está sendo criado aqui, que é o resultado step 1, assim como é só ali. Então agora vamos de novo, e aí quando eu cadastrar esse arquivo aqui, ele tem que aparecer lá no meu drive, tá? Então vamos lá, acesso protocolo, né? Acesso aqui. Aí eu vou informar novos dados, continuar registrando em forma anterior. Vou botar aqui teste, pelo indicador. Né? Vou anexar um arquivo aqui, beleza. Vou dar uma data de expiração. Ele não está permitindo botar para frente depois. Ah, tá, que essa data aqui eu aproveitei do informe, nada a ver, tu não pode fazer informe futuro. Tá, que a data de expiração é hoje, vou adicionar o arquivo. Primeira coisa, eu vou abrir uma outra janela aqui, ó. E eu quero nessa outra janela acessar o Drive lá, ver se esse arquivo caiu lá. É o gerenciador de arquivos. Não, peraí. É painel, né? Não, essa tela aqui. É Opa, economia de energia ativada, vai acabar minha bateria. Ai, que lindo. Painel Drive. Entendi. Mas ele perdeu a licença. Pera aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele não vai perder o painel. Deixa eu bater aqui, ó. Na URL. Só um minutinho. Painel Drive. Agora ele não vai perder a licença, ele vai trazer os arquivos. É que não tem nenhum arquivo, né? Ah, essa licença não tem drive. Eu não criei. Aí, putz. Temos que criar um drive nessa licença.
Será que não tem? Deixa eu ver. Qual que é essa licença? Essa licença é... Deixa eu pegar o Unique ID dela. Essa licença é essa aqui. Vamos ver se ela não tem drive mesmo. Vamos lá no Data Types. Vamos na licença. Vamos bater o Unique ID aqui da licença e vamos constar se ela tem drive. Tem. Por que ele não carregou o drive? Então tem algum probleminha aqui. Peraí, painel drive. Tá aqui o gerenciador de arquivos. Lista de pasta não teria. Lista de arquivos. Vamos pro debug mode. Temos um probleminha aqui, inclusive nas telas anteriores que a gente já tinha feito. Debug mode, underline mode, outro. Vamos ver por que ele não está carregando os arquivos. Então aqui, ó. Que a lista está em branco. Porque 7 licença, ele não pegou licença. Olha que bonitinho, ele não pegou licença. A licença vem em branco. Já sei por quê. O problema está no menu. Deixa eu acertar aqui. Gerenciador de arquivos, Edit Workflow. Ele tem aqui por aqui, ele está passando o Current User. Na verdade não é o Current User que tem que passar, né? Painel Drive. É o Current User que ele passa, mas não é o Current User que ele passa. Deixa eu ver, Edit Workflow. Ele não mandou licença ali. Gerenciador de arquivos, nós vamos pegar aqui o painel Drive, Send Current Parameter. Eu acho que Send Current Parameter ele já vai pegar, mas aí eu tenho que ver se lá no painel Drive ele tá puxando no Page Load. Então set licença, tá. Teoricamente para funcionar agora. Deixa eu ver, tem a licença ali. Gerenciador de arquivos, painel Drive. Agora pegou. Show. Tá ali o arquivo, o nome do arquivo. É esse aqui, né? Olha lá, relacionado a um indicador, um protocolo, viu? Já puxou os KPIs, que legal, né? Então ele está lançando no Drive, legal, certinho o arquivo. Tá. Agora nós vamos de novo dentro do protocolo. Nós vamos continuar aquele informe lá. Eu já nem lembro mais se é no Legacy Minosul, no CCA, respostas fixas. Hein? Deixa eu ver aqui. Acessar. Eu acho que não é nesse. Deixa eu ver. Formar novos dados, continuar o registro anterior. É aqui mesmo. Next evidência para comprovação. Teste 2, 3, desculpa. Aí eu vou pegar aqui a evidência, eu vou escolher um outro arquivo, vou botar aqui captura de tela. Vou botar aqui a data, eu vou arrumar a data já, a data de expiração é essa. Vou adicionar o arquivo, olha lá, o teste 333. Agora vamos abrir uma nova página aqui, vamos abrir uma nova página, vamos fazer o painel Drive. Sai do diagnóstico, vai para o gerenciador de arquivos. Eu quero ver esse arquivo lá, cara. Temos um problema de novo. Cadê? Indicador. A licença está nula aqui, é por isso. Deixa eu ver se aqui a licença está nula também. Aqui a licença está nula. Na URL. Aqui também, é por isso. Então, peraí, deixa eu dar um duplicar aqui nessa janela para não perder ela, que aqui a licença não está nula. Eu vou no gerenciador de arquivos, vou olhar esse arquivo lá. Pronto, tá lá. Espetacular. Então, tá tudo funcionando certinho. E, inclusive agora, como eu já adicionei arquivos, né, ele permite aqui, ó, eu gerenciar os arquivos, certo? Olha lá. Tá vendo? Tá. E aí eu posso aqui, ó, remover aqui, beleza? Certinho. Então, gente, deixa eu ver, 49 minutos de live aqui para vocês, ensinando aí essa parte. Uma parte
teoricamente um pouco complexa, né? E desse projeto, né? Lida com diversas estruturas de dados, relacionamentos, enfim. Mas tá ok, tá funcionando aqui. Amanhã eu tenho uma reunião com o cliente de manhã cedo. Eu vou mostrar isso funcionando para ele, acho que ele vai ficar bem feliz. E o próximo passo agora é fazer a tela de edição desse arquivo, que basicamente ela ocorre por um pop-up, né? Deixa eu me lembrar aqui, ó, requisito gerenciador de arquivos. App gerenciador de arquivos é lá no requisito gerenciador de arquivos. Se nós formos olhar aqui, ó, no layout que foi aprovado pelo cliente, tem um arquivo e um arquivo 2. É isso aqui, ó, que nós temos que fazer, dados do arquivo, né? Então eu tenho que puxar esse pop-up para lá, que eu tô sem ele lá, copy workflow. Vamos puxar para lá já, lá no painel Drive. Ó, lá no painel Drive, vamos colar esse pop-up aqui, ó. Paste, não tá deixando colar, hein? Que bonitinho. Por que não tá deixando colar? Ah, agora foi. Bugzinho aí do bug. Então agora ele trouxe o pop-up do arquivo, né? Pop-up arquivo editar, né? E aí essa ação aqui, ó, ela vai estar aqui, né? Deixa eu já programar a ação, inclusive. Então aqui é o nome da pasta, né? Do arquivo, aqui é do arquivo. Então aqui ele dá um show nesse pop-up, certo? Então elemento action show pop-up arquivo editar. Não vou passar o data source ainda. E aqui dentro da pasta a gente tem também, né? Aqui, ó, o arquivo, e aqui ele também vai ter essa ação de show element pop-up arquivo editar. E aí aqui no arquivo editar, no pop-up, aí a gente vai deixar predisposto, ele já vai gerar um isso, né? Olha lá que legal, gente, eu editei tudo que editei, ó. E a única coisa que tá dando probleminha é o negócio do menu, não tem isso e nenhum. Olha que interessante, né? Isso é legal a gente observar, né? Então aqui, ó, eu vou puxar no pop-up o SAS arquivo, certo? E aí o conteúdo que vai vir aqui então nos dados arquivos, nome, descrição, pá, né? Aqui eu vou puxar do que? Do próprio pop-up, arquivo editar, SAS arquivo, nome do arquivo, o tamanho, vou puxar do file size, indicadores relacionados, vou pegar de lá, todas as informações de válido, enfim, aí eu vou fazer isso aqui para a próxima live, toda a parte de edição do arquivo, perfeito? Agora já quebrou a função aqui, porque eu preciso dar um display data, né? Então, ó, então aqui, como é que é? Ó, já até sugere display data no mesmo pop-up. O que eu vou pegar? Vou pegar célula arquivo info. Não é pasta. Célula arquivo info, SAS arquivo, né? E aqui no de baixo, mesma coisa, que eu acho que aqui o nome é célula arquivo info também. Então vamos lá, show pop-up, logo depois o display data, célula arquivo info. A gente pode testar rapidinho aqui no Drive, né? Se ele tá abrindo o pop-up já carregando pelo menos o nome do arquivo, né? Que foi o primeiro dado que eu indexei. Vamos dar uma olhada nisso já. Olha lá, ó, puxou o nome. Só que eu indexei até o momento. Se for lá dentro da pasta também, ele tem que aparecer imagem teste lá. Imagem teste. Massa! Então, por hoje é isso. Gente, então desenvolvemos aqui essa nova rota de upload do arquivo. O que nós vamos fazer na live seguinte, dando continuidade a esse desenvolvimento, é fazer toda a parte de edição do arquivo, que tem uma função importante ali, que é quando você sobe o arquivo pela parte do Drive, né? Ele automaticamente não estaria sendo relacionado a nenhum indicador, né? E a nenhuma base estrutural de dados do sistema. Então a gente tem que subir ali a tela de edição para trazer a possibilidade de criar esses relacionamentos, inclusive para fazer com que lá no aplicativo do colaborador que está em campo ele consiga ver
arquivos sugeridos, né, que já estão upados e classificados no Drive, para que ele possa reaproveitar eles em novos informes, assim como aqui também na plataforma a gente fazer o relacionamento nesse sentido de forma correta. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live de desenvolvimento. Não esqueça que eu comentei anteriormente, vem participar da comunidade Free ou da Pro, se você puder, né? O link, como eu disse, está aqui na descrição desse vídeo e eu espero você lá. Até a próxima!